Se alguém tiver alguma restrição, ele vai ser tirado da sala, viu? Como eu falei para vocês, se você botar privacidade, aí na gravação retira, tá bom? Então vamos lá, para os informes de hoje, né? Como eu falei para vocês, nossas aulas provavelmente vão voltar aí para presencial logo, logo, né? Talvez em agosto nós devemos estar voltando. Espero que vocês estejam já se preparando para esse retorno, né, presencial. Né? Tá todo mundo na E torcida. professor, Oi. se for voltar em agosto, é todo mundo. É o plano que a gente tem de aguardar ainda, né? Como é que vai ser o plano de retorno, né? A gente ainda não tem ainda como é que o governador e o secretário estão pensando como é que será esse plano de retorno. Eu acredito que não será todo mundo de uma vez só, né? Ele vai pensar em alguma coisa, alguma estratégia, também porque as nossas salas são muito grandes, né? Pelo que eu vi da matrícula de vocês, nós chegamos a até quase 50 alunos por turma. Numa sala que não cabe 30, né? Se botar 50, então a aglomeração aí está garantida, não é verdade? Então provavelmente vai ser pensada aí alguma estratégia. Oi. E eles planejam o ensino híbrido, dizendo que metade da turma, só que eles fazem planos com turmas que têm até 30 alunos. A metade é quase 30 alunos. Por exemplo, eu já vi turma, por exemplo, a turma que o Alessandro se encontra tem quase 50 alunos. E o Alessandro... Até metade da turma é aglomeração. É aglomeração, com certeza. Aí vamos aguardar aí o plano, né? Mas existe essa previsão. Né? A escola também está em reforma agora, vamos ter que jogar algum prédio por aí. Eu acredito nisso também. Então a gente vai aguardar, nós estamos na torcida que dê tudo certo, né? Vamos aguardar aí as coisas para que elas se permitam a dar certo, né? Vamos aguardar aí direitinho, com fé em Deus aí vai dar tudo certo para o nosso retorno. Mas por enquanto vamos manter aí a nossa sequência, né? Como já foi dito para vocês, o primeiro período já fechou, né? Então quem não fez a recuperação e não conseguiu, né, o êxito no primeiro período, a gente já está no segundo período, então agora tem que fazer o quê? Melhorar ainda mais as notas do segundo período, fazer a participação mais ativa possível, tomar cuidado com as respostas. Tem gente que está respondendo aleatoriamente, responde muito errado, né? Tem gente que tira até zero, em atividades que as respostas estão nas perguntas. Então é um pouco de falta de atenção aí de alguns que estão respondendo aleatoriamente. Então a gente vai evitar aí essas respostas imediatas, né? Então a gente vai estar exatamente já dentro dessa perspectiva. A outra, hoje a gente tem aqui as nossas atividades, né, da turma 300, né? Da turma 300. E a questão de nós alunos, a questão de dar nossas vacinas para nós alunos, como é que... Não, porque não existe vacina para menor de idade, certo? As vacinas são para maiores de 18. Eu sou maior de idade, que eu tenho 22. Então, logo, logo vai chegar na sua faixa, tá? Aqui para setembro chega na faixa etária de vocês, de quem tem acima de 18, né? Não existe vacinação para menor de idade, viu? Professor, a gente vai para a escola sem ser vacinado, é? Os menores de idade, sim. Os menores de idade, sim. Porque a vacina ela não é autorizada para menor de idade, só é para cima de 18. Pois eu já vou voltar, porque eu não vou me arriscar para morrer. Mas tem ainda a opção, né, do online ainda. Eu acho que eles vão manter, eles não vão voltar tudo de uma vez, né? Mas vai dar certo, não se preocupe não que vai dar certo. Vamos aqui. Então, como eu disse, ó, tá, a nossa atividade daqui a pouco eu vou liberar, certo? A atividade aqui de vocês será liberada. Aí depois a gente coloca as apresentações. Então, a nossa aula é bem curtinha, porque o assunto é simples, o assunto dessa semana. Aí eu preferia que vocês todos acertassem todas as questões, então toma muito cuidado aí, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Tá vendo aí a apresentação, né? Então tá aqui, F5, nossa aulinhazinha aí de terceiro ano, né? Eu sou essa. Lembrando para vocês, muita gente, eu acho que talvez não tá, ou não tá sabendo, ou realmente não tá com interesse. Todas as segunda-feiras eu estou fazendo uma live no YouTube da revisão do Enem, eu respondendo questões, até eu coloquei o caderno já disponível para vocês com as questões de 2009 até 2019, se não me falha a memória. Então, são 324 questões. Ele está respondendo semanalmente algumas questões, seguindo lá uma linha de sequência, e aí é feito o convite para vocês todas as segunda-feiras, 21 horas, né?
Provavelmente a gente vai ter mais na frente alguns outros professores de outras disciplinas, talvez participando também dessas nossas lives, com as suas questões também de outras disciplinas. Estou aguardando aí, fiz os convites, aguardando só as respostas, aí será avisado para vocês participarem também, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui nosso assunto, né, da semana passada, que começamos com a parte da elerodinâmica, falamos de corrente elétrica na semana passada. Nessa semana nós vamos falar exatamente da parte específica da elerodinâmica relativo aos elementos de um circuito, né? Então, um circuito elétrico, ele tem de ter, na sua estrutura básica, o gerador de tensão, né? Porque senão não vai ter nenhuma funcionalidade, né? Ele vai precisar de algum, né? Que o gerador funciona como um alimentador de tensão, né? E ele precisa também ter de consumidores do circuito, né? E tem outros elementos que a gente ainda não vai falar por enquanto, a gente só vai falar desses dois básicos, né? O alimentador de tensão e um consumidor. Que nesse primeiro momento nós vamos trabalhar somente com os resistores, tá bom? Então, basicamente, um circuito, o circuito que nós vamos trabalhar, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para mostrar para vocês como é que seria o nosso circuito. Nosso circuito básico, ele teria de ter uma fonte, né? Aí ele vai precisar de um consumidor, que quase sempre a gente vai representar por um resistor, né? Então, a fonte, aqui mais, e aqui menos. É um alimentador de tensão, né? Dado aqui por essas duas barrinhas. Significa, pode ser uma pilha, uma bateria, né? Uma rede elétrica. E aí ele vai ter aqui um consumidor que a gente representa por um resistor com a letra R, tá bom? Mas na frente, na próxima semana, nós vamos falar sobre as leis que descrevem esse comportamento. Então, para que haja esse deslocamento de cargas, é necessário que exista uma DDP, que é essa diferença de potencial aqui, certo? Entre dois pontos de um condutor. O gerador de tensão é um dispositivo que mantém por meio de uma ação, pode ser uma ação química, uma ação mecânica, no caso dos alternadores, né? Ou outra qualquer. Por exemplo, a energia solar hoje, com as placas solares, né? Ela é uma reação por fotossíntese, né? É o fotocélula, né? Que vai gerar aí uma diferença de potência, certo? Então, ou outra qualquer. Uma forma de DDP, né, que tem também as questões biológicas, né? Existem animais, por exemplo, que conseguem gerar eletricidade também, tá bom? Então, entre dois pontos chamados de polos, né? São polo positivo, polo negativo, vai gerar, deu a DDP, vai induzir aqui uma corrente I, né, no circuito, né? Nesse caso aqui a gente vai usar o sentido convencional, certo? Aí a corrente vai seguir aqui e passar pelo resistor, né? Corrente I. Então, existem as baterias, né, que são as pilhas voltaicas. Ela funciona com uma reação química, né, que pode ser por líquidos e ácidos, ou por uma reação química de um carvão mineral também, que pode acontecer dentro das pilhas. É uma espécie de lâminas, né, que vai gerar eletricidade por um carvão que tem lá dentro, que reage quimicamente com os produtos internos dentro da pilha, né, de pilha fotovoltaica. É constituída de uma combinação de materiais usados para converter energia química em energia elétrica, que vai criar diferença de potencial. Quem não lembra, uma pilha é basicamente um rolinho, né, com esse material que eu falei para vocês, né? Aí ele vai ter um polo aqui em cima, né? Um é uma cabecinha e o outro é uma espécie de um fundozinho, né? Aí esse fundo aqui é negativo e a pontinha lá em cima é positivo, né? Aí ela, quando você liga ela no circuito, né, com essa diferença de potencial aqui, DDP vai induzir a corrente e precisa ter um alimentador ou um consumidor de energia, que no caso aqui a gente vai trabalhar os resistores, né? Então, a pilha é formada por dois eletrodos, né, de metais e um eletrodo que é uma solução capaz de conduzir a corrente elétrica. No caso da pilha, é parecido um papel, que é um material de carvão, certo? Então, um exemplo de eletrodos de metais são o zinco e o cobre, certo? Quem aqui não já viu naquelas feiras de ciência que o pessoal pega lá um limão, né? Pega um limão aqui, aí bota dois eletrodos aqui, um de cobre e um de zinco,
dentro do limão, aí ele consegue uma bateriazinha para ligar aqui, por exemplo, uma calculadora, né? Porque a calculadora consome um pouca energia, né? Aí eu consigo, usando o limão, né? Eu consigo, usando um limão, uma voltagem suficiente, né? Para ligar uma calculadora. Né? Já teve muitos em feira de ciência, né? Porque dá essas cargas positivas devido a esses eletrodos, né? O limão tem uma solução ácida aqui, né? Uma solução ácida e consegue induzir isso. Né? Então, você consegue isso quimicamente em vários materiais. Tem gente que já fez bateria, esse tipo de pilha até usando tomate, batatas. Ele consegue também esses efeitos. Né? Dá um pouco mais de trabalho. O limão é o mais prático, o mais rápido, a solução é bem mais ácida. Você consegue um efeito bem prático e rápido. Né? Aí nós vamos falar desse elemento que eu falei para vocês, que é o elemento consumidor, que é os resistores. E vamos representar pela letra R, né, no circuito. Lembrando aqui para vocês que no circuito, nós representamos aqui a pilha como o U, né, que significa diferença de potencial, DDP, e o consumidor com R de resistência. Né? Então, esse R aqui é nada mais nada menos do que um dispositivo que consome energia. Quase sempre os resistores transformam a energia elétrica em energia térmica. Ele se aquece. Né? Então, eles são bipolos passivos, né? Ele recebe, constituído com a finalidade de apresentar uma certa resistência elétrica entre dois pontos de um circuito. A função dele básica é segurar o máximo possível a corrente elétrica de passar. Em alguns casos, é tão alto que não deixa passar nada. Né? É proposital. Tem uma funcionalidade. Né? Em alguns outros casos, a gente usa, por exemplo, para aquecer. A gente vai falar disso na próxima semana, que é o chamado efeito Joule. Né? Ele é feito próprio para aquecer, transformar praticamente toda a energia elétrica que passa por ele em calor. Né? É feito para aquecimento. Resistência de chuveiros elétricos, né? Resistência, por exemplo, de aparelhos que servem para aquecer água, essas coisas assim desse tipo, tá bom? Então, os materiais mais usados na construção dos resistores são o carbono, né? O grafite, né? Um compostozinho para fazer o mineral, que é altamente resistente. Então, ele só vai deixar passar uma certa quantidade de corrente, o que é necessário para se fazer o funcionamento do circuito. Então, tem vários modelos, né? Com resistência maiores ou menores, de acordo com a necessidade, tá bom? Ligamos que e constam, né, a magnina e os mesmos metais, né? Alguns metais também conseguem esse tipo de material, carbono grafite. Elementos de circuito elétrico. Os resistores têm a forma de especificar o valor da resistência, né, que foi colocado em faixas coloridas. Nós vamos aqui trabalhar a unidade de resistência, vai ser o ohm, certo? É um O, H, M. A unidade de resistência é o ohm. Que o símbolo, se vocês encontrarem em algum lugar por aí, ele vai ser uma espécie de ferradura assim, certo? Aqui significa ohm, tá bom? Então, a gente vai aprender hoje a ler resistência nas cores dos resistores, tá bom? A gente vai aprender hoje esse aqui, fazer essa leitura em ohms, né? Nos resistores, né, que são coloridos. Então, tá aqui uma tabelazinha que diz as cores, né? Essa questão da tolerância é o limite que ele aguenta para não queimar, certo? Vocês vão achar muito isso aqui. Então, aqui tem as cores, né? Aí você tem a cor prata, né? Que está aqui na tolerância, ele não tem algarismos, certo? Então, quando você não encontra nas cores aqui, só encontra as cores prata, ouro, né? Prata, ouro significa que ele só tem essa resistência bem baixa, bem pequena, é praticamente um condutor. E aqui são as suas tolerâncias. Quando você vai falar do preto em diante, aí sim você encontra uma certa resistência, né? E ela tem uma numeração, certo? Aí você tem o preto, né? Não tem o primeiro algarismo, certo? Basicamente não tem o primeiro algarismo. Então, ele só vai ter o segundo algarismo, né? Que é o zero. Então, 10 elevado a zero é quem? 1. Então, um resistor que começa com a cor preta, né? Ele é 1 ohm, né? Aí, se ele tem o segundo algarismo, então, se ele manter também tem o primeiro preto, segundo preto,
Então, no multiplicador, ele vai ser preto. Então, é basicamente um on. Então, preto, 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 um on. Certo? Agora, se você tiver aqui, por exemplo, o marrom, no segundo algarismo, certo? Então, se você tiver marrom, marrom, significa o quê? 11, né? 11, que é da ordem de 10 elevado a 1, que é 10, certo? 10 on. Então, você tem o 11. E aí você tem as cores aqui nas sequências correspondentes, onde você vai ter aqui os seus fatores multiplicadores de acordo com a sequência. Então, vamos trabalhar aqui para vocês aprenderem a fazer essa leitura, que nosso exercício hoje é isso aqui. Tem duas questões disso na nossa atividade. Então, como eu falei para vocês, ó, esses três aqui definem a leitura, certo? Esse aqui é a tolerância. Esse que fica um pouco mais afastado é a tolerância. Então, esses três aqui, ó. Aqui é o primeiro algarismo, segundo algarismo, e esse aqui vai representar o valor multiplicador. Vou chamar de V, valor, VM, valor multiplicador, certo? Por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, se aqui é preto, então aqui é o 0, como eu falei para vocês. E aqui é preto, 0. E aqui é preto, 1. Então ele vai ter um valor de resistência 1, porque o fator de multiplicação dele, 10 a 0, 1. Tá ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, vamos lá para as cores, né? Reforçando aqui, eu já botei aqui a forma bem colorida para vocês não ficarem com dúvida, né? Como eu falei para vocês, né? Ele chama de castanho, mas é o marrom, viu, pessoal? Ele chama de castanho, que depende da língua que está se usando, aqui a língua espanhola, o marrom ele chama de castanho, né? Então, se você tem aqui a sequência, né? O primeiro valor, o segundo valor e o fator de multiplicação, certo? Quando faz essa leitura. Vou botar aqui. Esse resistor aqui, por exemplo, verde. Vamos fazer a leitura dele aqui, né? Ele já está aqui escrito aqui, mas eu quero fazer a leitura com vocês, né? Então, o primeiro é quanto? Verde. Verde é o quê? 5. Então, no primeiro algarismo, vocês vão colocar 5. Bom, 5. Aí ele coloca, quem é o segundo algarismo? Azul. Então, o azul é quem? 6. Então, você vai botar aqui o quê? 56. Pronto. Primeiro algarismo, segundo algarismo. Então, o terceiro é o fator de multiplicação. É o amarelo. O amarelo é o quê? É o 4, né? É o 4 aqui, que representa o quê? 10 elevado a 4, que é 10 mil, certo? Aí você vai multiplicar aqui isso aqui por 10 mil. Então, você vai colocar aqui 0, 4 0, não é isso? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, quem é esse aqui, ó? Se você colocar aqui, ó, 560, sobrou o quê? 1, 2, 3, 0. 3, 0 é o quê? É 10 a 3, né? 10 a 3, para quem não lembra, 10 a 3. É o nosso K, não é isso? É o nosso K. É o nosso K. Então, vai dar o quê? Isso aqui é igual a 560 K. Qual é a unidade de resistência que nós estamos usando? A ferradurazinha, né? Ohm. 560 kΩ. Tá ok? O quilo que representa 10 a 3. Uma outra maneira de você fazer isso, ó, você olha aqui, ó, um amarelo, ó, 10K. Então, é o fator de multiplicação. Então, tu já tem o 10K. Então, se eu li o primeiro algarismo, que é 5, o segundo algarismo é 6. Então, vou multiplicar por 10K. Então, quando eu multiplicar por 10K, então, esse 0 aqui é o 10. E os 3 0 é o K. Então, fica 560 kΩ. É uma outra maneira de vocês fazerem também, tá bom? Aí, aqui ele botou aqui um outro, né? Esse outro aqui, ó. Vermelho. Vermelho é quem, ó? 2. Né? Você bota no primeiro algarismo, 2. Quem é o segundo algarismo? Esse aqui, ó, laranja, 3. Você bota aqui, ó, laranja, 3. Tá vendo? Então ficou o quê? 2, 3, né? 2, 3. É isso? Aí ele colocou aqui, ó, se vocês observar, tem 4 cores, né? Isso aqui é a tolerância. Tolerância. Então, você tem aqui, ó,
O último, que é o fator de multiplicação, ó, que nós temos aqui, ó, esse último, sempre olha aqui o último, né? Eu já tenho aqui 2, 3, né? Então, o último aqui, ó, que ele botou preto, significa dizer que é um resistor que tem o final 0. Então, você só vai fazer a leitura desses aqui, tá bom? Só desses aqui, porque o último é 0. O preto é 0, 0, 0, 0, tá vendo? 0, 0, 0, 0. Então, o último aqui é 0. Então, você não vai fazer a leitura dele, porque ele vai ser 10 elevado a 0, tá bom? Então, esse roxo aqui é o quê? É o 7. Isso aqui acontece muito quando você usa esse tipo de resistores aqui. Ele quase sempre aparece aqui. Então, é o violeta, o roxo, né? Que é o 7. Então, vai ficar o quê? 2, 3, 7. Mas ele poderia ser, por exemplo, só 230. Mas ele pegou, apresentou aqui, como o último aqui é o preto, ele acrescentou um aqui para você fazer uma leitura real, né? Mas raramente você vai ter esses tipos de resistores, né? São resistores de 4 cores. Os que a gente trabalha basicamente são de 3 cores, sendo que sempre o último é o fator de multiplicação, tá bom? Mas se aparecer esses casos aqui, você já sabe ler, né? Você vai seguir a sequência normalmente, e o último é o multiplicador. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o nosso exercício de hoje. Exercício de hoje, ter paciência. Vocês vão fazer lá, eu vou botar o link para vocês. Vocês vão fazer as questões, responder, vale dentro do horário, tá bom? Então, está aqui um gerador de tensão, é um dispositivo que mantém por meio de uma ação química, a pilha, gente. Ninguém tem dúvida, está lá na nossa leitura que nós acabamos de fazer anteriormente, né? Isso é a pilha. Tem gente que vai marcar outras coisas, né? Mas é a pilha. Qual o material mais usado na construção de resistores? É o carbono grafite, né? Nós acabamos de ler isso ainda agora, não é isso? Nesses metais aqui são todos condutores, viu, pessoal? Os resistores são dipolos, passivos, né? Construídos com a finalidade de apresentar o quê? Resistência elétrica. Pelo amor de Deus, não vamos marcar outra coisa não, tá bom? Resistência elétrica. A questão número 4, está aqui para a gente fazer uma leiturazinha básica, certo? Esse aqui, ó, 3 cores, né? Marrom, preto e vermelho. O marrom é quem? 1, né? O preto é quem? 0. É isso? 0. Quantos zeros é o vermelho, gente? Quantos zeros é o vermelho? Vermelho aqui, ó. Vamos olhar na tabela, vamos olhar na tabela, vamos olhar na tabela. Vermelho é 2, são 2 zeros, não é isso? Ó? Que é 100. Então, ó. 0, 0. Que valor é esse? 1000. Aí a resposta, ó, isso aqui. Ok? 1000 ohms. Né? Ferradurazinha. Ok? Fecha aqui direitinho, pode fechar o 0. Na quinta questão, o que foi que eu fiz aqui? Só fiz inverter, botei de cabeça para baixo. Então, dourada é tolerância, por favor, lembrar que as cores prata e dourada é tolerância. Aí você vai começar aqui, ó, dessa cor. Eu fiz de propósito, inverti para ver se vocês iam fazer leitura do dourado. Dourado é tolerância, então ninguém leu o dourado nesse aspecto. Então, o azul. Qual é o azul? O azul é quem, gente? O azul é 6, não é isso? 6. Não é isso? O azul é 6. O vermelho é quem? 2. É o segundo algarismo, né? 2. E o marrom é 1. Então, só vou colocar o quê? 1, 0. Aqui é 1, 0. Isso aqui é o multiplicador, certo? Então, o marrom é 1. 1, 0. Né? Se você olhar lá na tabela, ó, aqui na tabela. Cadê a tabela? Marrom, ó, 1, ó, é 10, certo? É 1, 0. Tá bom? E fechou, ficou o quê? 620 ohms. Resposta aqui, letra D de dado. Aí a gente finaliza hoje, certo? Como eu disse para vocês, aqui hoje é pequeno, certo? A nossa aulazinha de hoje é pequena. E aí a gente encerrou, tá bom? Aí vocês vão fazer a atividade, eu vou liberar aqui para vocês fazerem a atividade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.